Olá, sejam bem-vindos a mais um Conaroma Day. O tema da minha palestra é Curcubita pepo e Rosmarinus officinalis. O que as pesquisas apontam desses dois óleos, um vegetal e o outro essencial, no controle de calvície androgenética? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Assis, eu também sou aromaterapeuta desde 2015, formada pelo IBRA, pelo Pele de Pétalas e agora pelo Conaroma. E eu sou técnica em plantio e beneficiamento de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Sou idealizadora de 2 projetos sustentáveis que estão no mercado desde 2015, um agora mais recente. O primeiro, que é o aroma vegetal, cosméticos naturais, livres de sulfato, parabenos e petróleos, que eu desenvolvi com um conceito sustentável e minimalista para adição a mais de óleos essenciais com foco na terapia capilar para pessoas que têm problemas de queda de cabelo e precisam usar um shampoo, um condicionador. O uso diário desses tratamentos de limpeza e higiene tem que ser focado na calvície androgenética e no seu problema capilar, portanto, um cosmético sustentável que te dê esse benefício. E eu também fiz essa linha para a pele. O outro projeto é a aromaterapia aplicada à estética e à tricologia, que é um curso 100% online lançado pelo Conaroma esse ano. E o tema desse curso é você compreender as doenças de couro cabeludo, como as alopecias e também as doenças da pele, aprender a identificar essas doenças, a elaborar um cosmético eficaz para esse caso e fazer as terapias naturais de acordo com os ensinamentos do curso. Então é um dever cívico a gente apresentar à sociedade tudo aquilo que a gente estudou e conhece para melhorar a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e principalmente impactar menos o meio ambiente. É necessário nós naturalizarmos a sustentabilidade. A gente naturaliza tanta coisa que não presta em nosso país, então que a gente naturalize a sustentabilidade, que seja uma coisa comum, natural a todos nós, que a gente sempre tenha esse conceito. E qual é o tema dessa palestra, né? A gente vai falar de calvície androgenética. Eu quero falar de calvície androgenética com você, padrão masculino. Você que sofre de calvície androgenética. O que é a calvície androgenética, para começar a nossa palestra aqui? A calvície androgenética é uma doença genética que tem como fator causante, né, os hormônios, no caso a testosterona, que se une a uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que transforma essa testosterona livre, no caso uma oxidação dessa testosterona, tá? E vai transformar essa oxidação, né, essa testosterona livre no DHT. O DHT, ele sobe até o sistema capilar e em torno do bulbo, que é o berço do seu cabelo, ele causa um processo inflamatório e esse processo inflamatório, por consequência, vai causar uma miniaturização nos fios e, consequentemente, a sua apoptose, a morte programada da célula. Ou seja, se ele atacar aquele sistema capilar, ele provavelmente vai matar aquele bulbo e você vai perder esse cabelo. A gente tem, em média, perto dos ossos capilares, que são aqueles buraquinhos, né, que saem os pelinhos, entre 3 a 5 implantações. Então, o DHT ataca algumas implantações até o fim delas. Ele vai atacando de acordo com as fases. É uma doença cíclica, então você não tem uma perda de um dia para a noite tudo, você não fica careca. Você vai tendo uma perda gradativa, que pode vir e ir embora, ela vai e volta. Você não percebe o cabelo cair, mas você percebe as falhas. Geralmente é na região superior da cabeça que acomete as falhas. Começa com as entradas laterais, né? Que a gente fala calvície androgenética padrão 1, 2, vai até a 8, ou seja, você vai tendo essa perda. Essa doença começa na puberdade, entre a faixa de 18 até a sua senidade. Você pode, em 10 anos, ter o ciclo completo e ficar 100% careca, ou ela pode se estender por 30 anos e você gradativamente tendo a perda. É uma doença que acomete em homens e acomete em mulheres também. Então, como que você identifica se você tem esse padrão? Através da observação de pai e mãe. Se seu pai ou sua mãe tem calvície androgenética, provavelmente você tem esse padrão também.
Isso acontece lá na formação do útero, quando a gente foi fecundado no útero da nossa mãe, entre o terceiro e o quarto dia, acontece um processo de separação que a gente fala de folhas germinativas, e na mesoderma, que é uma dessas folhas germinativas, se encontram a predisposição daquelas células, né, se especializar no sistema capilar. E essas células, quando tem essa tendência genética, ela vem com esse agravamento, onde a 5-alfa-redutase, essa enzima, se liga à sua testosterona livre. Agora, além das causas dessa doença, que é hormonal e que é genética, né, nós temos também os gatilhos dessas doenças, né? Pesquisas apontam que a psicossomática dessa doença chega a ser pior do que a própria doença, porque ela tira o chão da pessoa. Mas o estresse, ele é um dos fatores gatilho dessa doença, porque o estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol, e esse cortisol acaba cometendo esse processo, ativando os pró-inflamatórios, ativando a prostaglandina, ativando a inflamação, e é exatamente processos inflamatórios é que você não deve ter. Outra questão que é gatilho de uma calvície androgenética, além do estresse, é a baixa da imunidade. Para o sistema corporal, os seus cabelos não são imprescindíveis para a sua vida. Você não morre sem cabelo, então você perde o privilégio imunológico e pode ter aí, além da calvície androgenética, uma entrada de alopecia areata. Que a alopecia areática são aquelas quedas que vem bem marcada, né, redondinha, assim, o FIAD que a gente fala. E uma das causas dela, né, é a perda do privilégio imunológico. Então, a gente sabe que perder o privilégio imunológico, ter baixa imunidade, aumenta o processo inflamatório no corpo. No momento de um ataque de vírus, fungo e bactéria, o seu corpo vai encher de inflamação e essas inflamações podem comprometer o sistema capilar. Existem pesquisas com alimentos ricos em citocinas. Então, as verduras verdes escuras são selecionadas para as pessoas que têm calvície androgenética a consumi-las no mínimo 15 gramas diariamente. Então, nós temos aí a rúcula, o agrião, o brócolis, a couve, a taioba. Já te dei 5 opções, 5 dias. Você se alimentar com essas plantas, né, com esses alimentos, eles são ricos em citocinas, e citocinas são as precursoras dos antígenos do nosso corpo, do sistema inato imunológico. Então, nós temos 3 formas do nosso sistema imunológico atacar vírus, fungos e bactérias. E no sistema inato a gente precisa das citocinas, e as citocinas estão nesses alimentos. E se você come muita citocina, provavelmente você inibe o processo inflamatório em torno do bulge, que é onde fica o DNA do cabelo. Algumas doenças podem comprometer significativamente a calvície androgenética, fazendo você entrar em fase de calvície androgenética. Um dos problemas é a má circulação. Então, pessoas que têm problemas de diabetes e também têm problemas como o hipotiroidismo, são pessoas que inflamam mais e que têm os microvasos praticamente inativos, porque dificilmente circula sangue ali. E a região do sistema capilar, né, é uma região muito vascularizada. E você só recebe nutrientes no sistema capilar através dos vasos capilares, que são microvasos. Então, é necessário que você tenha uma boa alimentação, uma boa circulação sanguínea e não tenha problemas na tireoide e também não tenha problemas no sistema muscular, porque existe um músculo em torno do DNA do cabelo, que fica próximo ao berço do seu cabelo, aos bulbos, chamado músculo eretor de pelos. É ele que empurra o cabelo para o nascimento. Então, quando você tem problemas na musculatura, você pode comprometer, enfraquecer o nascimento, empurrar esse cabelo. Então, isso tudo são pesquisas, viu, gente, que foram estudadas e foram analisadas para que os médicos e também os terapeutas capilares como eu possam ajudar vocês no controle da calvície androgenética, porque se ela é genética, ela não tem cura, infelizmente. Mas nós podemos fazer o controle dessa doença através de medicação ou através de remédio. Qual a diferença de remédio para medicação, né?
Nem todo medicamento, nem todo remédio é um medicamento, mas todo medicamento é um remédio. Então vamos lá. As plantas é que fazem os medicamentos. Então o laboratório vai lá, escolhe o componente majoritário daquela planta, separa ele, cria o remédio para você. Por isso que nós temos muitos efeitos colaterais com os remédios, porque o componente majoritário das plantas, elas podem ter toxinas, é muito forte. Já quando você utiliza o remédio, que é a planta integral, com todos os seus componentes químicos, seja majoritário ou minoritário, significa que você tem uma menor predisposição a ter um efeito colateral. Se você souber dosar bem, né, gente? Porque o remédio, a diferença é a dose para ele virar veneno, tá? Então, se você dosar bem o remédio, você tem todas as propriedades medicinais daquela planta. Tanto os componentes majoritários quanto os minoritários vão atribuir benefícios ao seu corpo, porque mesmo que tenha alguma toxina naquela planta, os componentes minoritários vão agir no seu corpo estimulando enzimas que quebram esse metabolismo, faz um catabolismo e quebra essa situação no seu corpo e elimina essa toxina de uma outra forma, talvez com várias formas, a gente fala até fagocitar, né? Porque a gente tem células no nosso corpo que comem essas coisas ruins aí do nosso corpo, o que entra que não é benéfico. Então é muito mais legal, pelo menos para mim, fazer uso de de remédios do que propriamente de medicamentos. E na ciência, né, dos medicamentos, nós temos aí, né, alguns controles para fazer na calvície androgenética. Eu não disse para você que não tem cura, mas tem controle? Agora vamos fazer um paralelo. O que a ciência dos medicamentos trata, sua calvície androgenética, e como que você pode tratar de forma natural dentro da pesquisa que eu vou te apresentar? Então, dentro da ciência tradicional, da medicina tradicional linear, você tem que tratar o fator, no caso, o hormônio. Não é o pico do hormônio testosterona que faz aumentar, que faz com que a enzima se liga a ele, porque ele oxida e aí vira o DHT. Então, a finasterida chega aí para você como um remédio que bloqueia a sua testosterona. Ela põe a sua testosterona lá embaixo. Então, não é influência do DHT ali, porque a enzima nem consegue se ligar de tão baixa que está a sua testosterona. A outra questão é o processo inflamatório que ocorre em torno do bulge, que causa, esse processo inflamatório causa a miniaturização do fio, né? Então, eles usam o que ali? O corticoides. Porque uma inflamação silenciosa que você não sente dor, não está sentindo nada, dificilmente a gente consegue combater. Então, é através do corticóide que eles vão fazer essa ação em você. E a outra coisa que uma calvície androgenética necessita é de vasodilatação. Eu não disse aqui para você que os microvasos, essa região é muito vascularizada, a região do sistema capilar, e a gente precisa entrar com nutrientes pela microcirculação, né, os microvasos, os vasos capilares. Ali você precisa de um vasodilatador e que também seja um estímulo no sistema capilar. Então ele tem que abrir os vasos para que os nutrientes entrem e ainda seja um nutriente estimulante. Então, eu fiz o estudo das pesquisas científicas sobre o reino vegetal, tá? Das plantas aromáticas, medicinais e condimentares, e trouxe aqui para você um programa com um óleo vegetal e um óleo essencial, que a gente vai fazer a mesma rota no seu organismo para tratar a mesma coisa de um jeitinho diferente dentro do conceito de saúde alternativa. Olha que legal. E também com cosmecêuticos. Os cosmecêuticos eu disponibilizo para você, caso você não conheça ninguém que produza com esse conceito, ok? Porque aí você vai ter um tratamento completo. Mas eu vou te dar dicas de alguém que produz certas coisas aqui dentro desse programa que pode te auxiliar também. Só para vocês entenderem, gente, qualquer problema no cabelo que é considerado doença, significa que a fase anágena do cabelo foi comprometida, tá? Então, o cabelo é cíclico, ele nasce, cresce e morre. Então, ele passa por essa fase, anágena, catágena, telógena. Tá? Então, na fase anágena, os cabelos ficam de 3 a 8 anos, crescendo. Ele nasce ali e vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois desse período, que acabou o término dele, ele passa para uma fase de transição chamada catágena e fica ali de 3 a 4 meses. Então, ele já não está preso no bulbo, ele não faz mais parte do sistema capilar.
E depois desses 3, 4 meses, ele passa para a fase telógena, que é a fase terminal. Quando esse fio, em 3, 4 semanas, ele vai cair. Naturalmente, a gente vê o cabelo cair. Mas, se você tiver uma perda acentuada, a mais de 100 fios, significa que você está tendo problemas na fase anágena. E o DHT, ele compromete a fase anágena de uma forma horrível, como eu disse lá no início do vídeo. Ele causa a miniaturização desse fio, ou seja, ele não cresce mais um fio forte, não dura mais 8 anos, ele vai durar no máximo 2. E depois de 2 anos de duração, ele começa realmente a matar a matriz do seu cabelo. Então, essa é uma doença genética. Existem outras que não são genéticas, que acometem homens também, como o eflúvio telógeno, que tem total relação com a baixa imunidade, com excessos inflamatórios e com estresse, que às vezes você pode ter os dois juntos, um eflúvio telógeno junto com uma calvície androgenética. E o que as pesquisas apontam sobre vasodilatação, estímulo de matrizes celulares, principalmente do sistema capilar, e controle inflamatório em torno do bulge, sendo que essa inflamação é silenciosa e a medicina trata até com corticoides, de tão difícil que é para resolver essa parada. Vou mostrar para vocês o que as pesquisas apontam. Curcubita pepo é o óleo essencial de abóbora, tá? Esse óleo tem que ser prensado a frio. A gente tem aí de uma marca muito conhecida. Se você não tiver conhecimento, ela não é da aromaterapia. É uma marca que está no Brasil com a proposta de ingestão na alimentação de óleos vegetais prensados a frio, porque nós sabemos que os ácidos graxos contidos nesses óleos vegetais prensados a frio de fonte vegetal são excelentes para a produção do ácido araquidônico. Nossas células, no citoplasma das nossas células, é formado por lipídios. E esses lipídios têm total afinidade com essas moléculas do reino vegetal, dos lipídios dessas plantas, os caroços, né, que são extraídos das sementes, que são extraídos dos óleos vegetais. E o curcubita pepo foi testado em 76 homens em um teste randomizado, duplo cego com placebo. Significa que esse duplo cego, nem o pesquisador e nem o paciente sabiam o que estavam tomando, se era placebo ou se era o curcubita pepo. E o placebo, todo mundo sabe que é um remédio de farinha, né? E nem todos aqueles participantes, 76 homens, tinham calvície androgenética, por isso randomizado. Não foi escolhido você que tem a calvície para fazer o teste, não. Foi escolhido pessoas aleatórias e dentro daquele meio tinham 10 homens com calvície androgenética há mais de 10 anos, ou seja, em torno de uma década com a doença entre a fase 2 e 3, já com entradas e abertura aqui. E provou-se que 40% desses homens com calvície androgenética tiveram uma melhora significativa na qualidade e na quantidade capilar, utilizando uma quantidade diária por ingestão desse óleo vegetal de semente de abóbora. Gente, essa pesquisa foi feita em 24 semanas. Então, nós sabemos que o sistema capilar demora 3 meses a retornar à fase anágena quando ele chega na última fase. E mais 3 meses para visualmente você visualizar implantações. Então, 6 meses é um tempo mínimo para você ter quantidade e qualidade capilar. Então, perto de 4 para 5 meses, esses resultados foram aparecendo nessas pessoas. E provou-se que ele aumenta a estrutura do bulbo, fazendo com que o fio ele cria um fio mais espesso e mais grosso e mais forte, com uma duração maior, com um diâmetro mais grosso, tá? E ele estimula o crescimento das matrizes capilares e inibe a 5-alfa-redutase, porque ele não permite o processo inflamatório em torno do bulge, em torno do DNA e nem em torno do berço do seu cabelo, que são as implantações que a gente chama de matriz celular. Olha que interessante, né? Então, eu vou te ensinar um programa agora onde você vai fazer a ingestão desse óleo. E a outra pesquisa é sobre o Rosmarinus officinalis, que é um... eu não falei para vocês, mas a curcubita pepo, ela é um óleo vegetal cujo componente majoritário é o ácido linoleico.
tá? O ácido linoleico é um dos precursores do ácido araquidônico, aquele ácido que eu falei para vocês, que estão ali em torno das nossas células, e esses ácidos, eles fazem o controle das doenças degenerativas, e esses ácidos são ricos em ômega 3, 6 e 9, que vai fazer o controle e o retorno da fase anagênica, tá? Então, gente, não adianta, não é remédio que cura, é alimento, é o reino vegetal. Aqui nesse verde em torno aqui, ó, eu já colhi 50 espécies de plantas que eu vendo na feira livre, porque eu faço beneficiamento só de remédios. Aqui do meu lado, vou tirar aqui para vocês, olha, uma folhinha de pitanga. O seu tônico, que eu vou te indicar no seu programa, também tem esse antioxidante. Essa família de planta, né, a família das plantas antioxidantes, nós temos a mirtácea, tem lá na Austrália, aprendi isso tudo no curso do IAM, viu, gente? Vale muito a pena fazer química descomplicada. Foi maravilhoso para mim, porque por mais que a gente entende de aromaterapia, ele é muito científico, e muito biologia, muita botânica e muita química. Então, essa família mirtácea que nós temos lá na Austrália e aqui no Brasil, nós temos plantas que são extremamente antioxidantes, tá? Elas são ricas em substâncias que podem trazer muito benefício para a saúde capilar. E antioxidante é um dos principais benefícios que a gente precisa introduzir na terapia capilar para eliminar aquela produção de dihidrotestosterona, que é quando junta testosterona livre, oxidada, com essa enzima. Então, o alecrim rosmarinus, né, é o maior componente, falei do componente majoritário da curcubita pepo, e no alecrim rosmarinus nós temos o componente majoritário 1,8 cineol. Essa molécula ela é antioxidante e ela também é vasodilatadora, então ela vai ajudar com que esses óleos essenciais, né, façam a função de estímulo, de vasodilatação e de antioxidante. O antioxidante elimina inflamação, mas também nós teremos ali a ingestão do óleo vegetal de semente de abóbora, curcubita pepo, que vai fazer o controle desse processo inflamatório, que é o estímulo da prostaglandina. Ou seja, tudo que estimula os pró-inflamatórios no seu corpo pode comprometer sua saúde capilar, caso você tenha uma predisposição genética. E agora, como que a gente vai juntar isso? Vamos linkar o óleo essencial de alecrim rosmarinus com o óleo vegetal de semente de abóbora. O ideal é que você faça ingestões e dê starts no seu organismo, tá? Para que ele faça esse controle naturalmente. Lembrando que nós precisamos fazer ingestão de ácido dos ácidos graxos, desculpa, gente, nós precisamos fazer ingestão dos ácidos graxos, mas o ácido graxo mais seguro para a gente ingerir são os da família dos monoinsaturados, no caso o ácido oleico. Nós temos aí abacate, nós temos aí o azeite, né? Porque esses ácidos não causam efeito rebote se você tomar ele uma vida inteira, mas os ácidos ricos em linolênico, linoleico, são óleos vegetais que a gente não deve fazer um consumo para sempre, porque eles têm um efeito tão terapêutico que eles podem fazer efeito rebote, tá? Com o tempo, isso está na pesquisa. Então, o que eu indico para você? Você fazer uma terapia a cada 6 meses no ano, você tomar uma colher de sopa de óleo de semente de abóbora. Você vai substituir o seu azeite na salada por esse óleo vegetal. A minha experiência com meus clientes pacientes e comigo é que vale muito a pena você fazer isso. Meus cabelos estão recheados, meu couro cabeludo está recheado de cabelo. Eu até tive que colocar hoje um acessório, porque eu estou fazendo testes em colorações e estou tendo que ficar de cabelo branco para poder fazer os testes em mim. Mas muitas implantações, muito cabelo novo aqui, e eu tomei durante 6 meses esse óleo vegetal e realmente observei excelentes resultados. Então, você vai fazer a ingestão dele por 6 meses. Se você começou agora em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Até abril você vai estar tomando uma colher de sopa ao dia. Depois você vai ficar 6 meses sem tomar, deixa seu corpo 6 meses sem tomar ele, mas você vai tomar o azeite, que é rico em ácido oleico, ou o abacate, que é rico em ácido oleico, sendo que todos os ácidos graxos que eu estou te indicando aqui, abacate, abóbora, azeite, eles também têm fitoesteróis.
Isso significa que eles são hormon-likes, principalmente o abacate e a abóbora. Por isso que eles fazem o controle da 5-alfa-redutase, porque além deles eliminarem os processos inflamatórios, eles também são ricos em esteróides. Significam que eles têm hormônios para fazer controle hormonal no seu sistema hormonal. Eles não são hormônios introduzidos, eles controlam isso de uma forma muito homogênea, muito natural. Então, quando você faz a alimentação, né, rica em citocinas, que são as plantas verdes escuras, os alimentos que eu citei, e mais o uso de cosmecêutico, no caso tópico, externo, e mais o uso, né, do alecrim rosmarino tópico externo, com certeza você vai ter bons resultados na sua calvície androgenética. Então, esse mesmo óleo de semente de abóbora que você vai comprar para ingestão, você vai separar uma quantidade dele de 50 ml e vai colocar ali 2% de óleo essencial de alecrim rosmarinos. 2% significam em torno aí, 5 vezes 2, 10. 1 ml, 22 gotas de óleo essencial de alecrim rosmarinos. Não se preocupe se você é hipertenso, isso não vai afetar a sua circulação, exceto por inalação. Você não deve inalar óleo essencial de alecrim rosmarinos em quantidade, porque ele é cardiotônico, mas ele pode elevar a pressão. Mas no couro cabeludo, eu tenho pacientes que eu trato que são hipertensos e usam alecrim rosmarinos no couro cabeludo e têm resultados favoráveis no sistema capilar e nunca me relataram nada, porque eu peço esse feedback sobre a sensação física, se está sentindo bem, se está sentindo mal, porque aí eu faço uma análise geral se eu devo suspender ou não esse óleo. Então, assim, das minhas vivências aqui de 5 anos fazendo esse programa, para muitos homens, nenhum deles me relataram que o alecrim rosmarinos fosse ser ali um comprometedor cardiotônico, tá? Um comprometedor do coração, do sistema cardiopático. Então, como que você vai fazer? Durante o dia você vai tomar o óleo e durante a noite você vai aplicar esse sérum no couro cabeludo. Como é essa região que é afetada pela calvície androgenética, você vai pegar dessa região para frente e vai aplicar o tônico em gotas no couro cabeludo, fazendo massagem e o deslocamento do couro cabeludo, que é essa massagem que você vai para cima e vai para frente, porque essa atrofia do couro cabeludo também amassa o sistema capilar. Há uma interferência, uma diminuição dos fibroblastos, que é quem também apoia o sistema capilar. Então, o couro cabeludo vai ficando rígido na calvície androgenética, então não tem nem condição do sistema produzir. Então, é muito importante o estímulo, tá? A massagem. Faça essa massagem à noite, na hora que você estiver dormindo, e de manhã você vai levantar e vai lavar esse cabelo. Com o quê? Com um shampoo sólido à base de alecrim, rícino e as plantas medicinais em pó, alecrim, sálvia, menta, piperita, que também foram provados nas pesquisas aí. Você vai, esse shampoo eu posso mandar ele para você, porque eu produzo ele para calvície androgenética neste programa desde 2015. Se você não tiver ninguém que produza um para você com esse conceito de alopecia, você pode me ligar e eu produzo um para você. Você vai lavar com esse shampoo sólido até dar espuma no couro cabeludo, repete a operação, saia do box e você vai secar o cabelo com a toalha e vai aplicar os hidrolatos frescos. Os hidrolatos numa combinação de pitanga, deixa eu pegar de novo aqui a folhinha para você, ó. Eu faço um hidrolato, eu elaboro aqui no Aroma Vegetal um hidrolato de pitanga e faço uma sinergia entre a pitanga e a goiaba que está ali atrás. E esses dois, eles são antioxidantes poderosos para o sistema capilar. Então, a partir do momento que você lavou, secou o cabelo com a toalha, você vai aplicar no couro cabeludo, nas mechas, penteia e bora para a vida. E aguarde 6 meses. Quando eu falo aguardo 6 meses, não quer dizer que você vai tendo que ter essa paciência de Jó de esperar 6 meses para ver resultado não, viu gente? Porque a aromaterapia é muito rápido. Às vezes em horas você tem uma cicatrização. Às vezes em horas você tem, em minutos você tem ali um controle anti-inflamatório. Eu mesmo tive problemas na minha pele com inflamação, uma inflamação que se estendeu para as pernas por causa de um pelo encravado. E com o uso de Tia Tree não resolveu, copaíba não resolveu. Eu fui lá, passei lavanda,
que é um anti-inflamatório poderoso, 2 dias foi o suficiente para isso se terminar. Então, assim, é muito importante, o óleo essencial é muito rápido. A questão de 6 meses é porque o sistema capilar, depois que ele passa da fase terminal, ele demora 3 meses a retornar à fase anágena. E sendo uma calvície androgenética, que é comprometimento, né, onde as matrizes estão inflamadas em torno, isso demora um pouco mais. Então, é um processo que você vai sentindo gradativamente uma melhora no brilho, na textura, no seu corpo, porque você vai tomar um lipídio, né, um ácido graxo, um óleo vegetal. Gente, eu brinco que eu falo que gasolina para o carro, se não tiver gasolina, ele para. Assim é o alimento para o corpo. Se a gente não comer, a gente fica prostrada, né? Mas quem garante a vida do carro é o óleo. Porque se acabar o óleo do motor, ele funde. E mesma coisa no ser humano. Quem garante a sua vida são os óleos vegetais, viu? Não adianta só gasolina, não. Nós estamos ficando enferrujados, oxidando, porque a gente começou a tomar desde 1980 óleo refinado. E paramos de comer gordura porque a ciência falou que dava câncer. Olha nós aqui, cheio de doenças degenerativas. Então, fica a dica. O reino vegetal é o seu alimento, é o seu remédio. A aromaterapia pode trazer, sim, o controle da sua alopecia androgenética em casa, você fazer diariamente. Se você tiver aí um terapeuta capilar perto da sua casa, vale a pena você também fazer um microagulhamento, isso pode ajudar no estímulo. Mas no mais, só essa terapia de ingestão do óleo vegetal, juntamente com a aplicação do sérum noturno, mais o shampoozinho e o tônico antioxidante, é certeiro que você vai ter bons cabelos bonitos e muito satisfeito com os resultados. A doença a gente vai esperar a ciência estudá-la mais e quem sabe nós vamos ter a cura dela. Mas por enquanto o controle é possível você fazer na sua casa de forma científica, eficaz e principalmente sustentável. Se você quiser entender mais do meu trabalho, quiser participar das minhas redes sociais, eu te convido. No Instagram é adriana.assis.dri ou Aroma Vegetal _, que é onde eu posto sobre a minha marca. Lá no canal no YouTube, Aroma Vegetal, eu dou altas dicas de cabelo, de pele, de cosmética. Eu estou sempre lá dando um papinho com vocês. E aqui no Conaroma Day, mês sim, mês não, estaremos juntos para falar sobre problemas de pele e problemas de cabelo. Se você que é profissional tem interesse em fazer o meu curso, aprender a identificar essas doenças, a criar um cosmético e ainda aprender as terapias naturais, aromaterapia aplicada à estética e à tricologia pelo conaroma.com.br. Vai lá, faça a sua inscrição e todas as quintas-feiras estarei num grupo fechado no WhatsApp com você para a gente conversar e trocar as ideias sobre essas vivências desse curso. Um beijo no coração, namastê para todos.